Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, um podcast destinado principalmente a quem deseja entrar no ramo de semijoias ou quer alavancar as suas vendas. E hoje, um episódio especial, primeira participação especial, estamos aqui Boa, com o pra Bruno cima. Bastelli, nosso gestor de tráfego aqui do Original, ele que fez aí os vídeos alcançarem milhares de visualizações. E provavelmente, se você está nos vendo ou nos escutando hoje, foi por causa do trabalho desse cara aqui. Boa. Seja muito bem-vindo, Brunão! Obrigado, Gil. Está ansioso? Não, tranquilo. Feliz, né? com o projeto. A gente sempre falou muito pra Gil, né? O conhecimento que ela, a família ali, todo mundo tem. É muito legal, né? E precisava ir pra frente. Então, a gente fica feliz quando vê empreendedores que têm essa ideia e fazem acontecer, né? Porque o maior trabalho nosso é quando o outro lado não avança nas ideias e o fato de você estar gravando, já ter vários conteúdos é muito legal e a gente sabe que todo mundo precisa ali de ajuda e então a gente ficou muito feliz e está super feliz também de estar nesse projeto e tá aqui agora sendo entrevistado. Mudou o jogo, Nossa, né? viu? Venci na vida. Mas é um assunto muito pedido, tráfego pago, porque a gente tem muitas clientes que trabalham 100% online ou querem alavancar as vendas, estão no presencial, mas querem ir para online, não sabem como começar. E às vezes vem alguns cursos ou leem algumas coisas, querem começar de modo sozinho, né? E acaba investindo Que é o dinheiro. caminho normal, né? Que é o caminho normal, clicar no impulsionar ali, achando que vai ter muitos resultados, e acaba não sendo por esse lado. Então, a gente vai abordar hoje exatamente tráfego pago, o que serve, o que é o tráfego pago, quando você deve iniciar com o tráfego pago, os resultados que você consegue ter. Então, a gente vai abranger todas essas vias aí. Então, para começar, não, o que é um tráfego pago? Bom, o tráfego pago é uma vertente do tráfego. Então é legal já explicar um ponto, porque a galera só acha que existe o tráfego pago. O tráfego pago é uma forma que a gente paga para aparecer para as pessoas. Mas a gente tem várias fontes de tráfego. Tem o tráfego orgânico, que é o Instagram, no Google. Tem o tráfego via e-mail marketing, via CRM. Então, existem várias frentes de tráfego que uma loja, uma empresa, ela tem. Só que o tráfego pago ele é o mais rápido. Então, por exemplo, eu tenho um site, ele tem lá o Google Tráfego Orgânico. Então, ele é muito mais demorado para tracionar. Então, ele demora para gerar resultado, acesso. Diferente do tráfego pago, quando a gente paga para aparecer, o resultado ele é mais rápido. E resultado, ressalva, né? A gente vai falar muito aqui, depende do objetivo, né? Mas a ideia é que você paga para aparecer para as pessoas. Então, isso é mais rápido para você tracionar algum vídeo, alguma venda, algum contato. Então, é uma forma mais fácil de chegar nas pessoas e mais rápido. Mas existem várias frentes e o importante é não viver de uma só. Então, lojas novas, marcas novas, quem começou a empreender, tem uma marca nova, provavelmente vai depender do tráfego pago no começo e em outros momentos também para conseguir cliente, conseguir venda, mas num determinado momento não pode ser 100% do pago. Então é legal ter O que é o orgânico, inclusive? O orgânico é quando você faz um post lá na rede social e ele alcança organicamente as pessoas, sem pagar. Do mesmo modo, você tem o e-commerce, tem um site, o site ele é indexado, né? O Google encontra aquele site e ele começa a aparecer nos resultados sem ter que pagar. Então, o ideal é que tenha um equilíbrio ali futuramente de 60 a 40, né? Então, 60% de vias orgânicas, CRM ali, clientes que já tem, e pessoas novas, porque senão você vai ficar muito dependente de pago. E aí, se toda vez que você precisar crescer, precisar colocar dinheiro, vai ficar ruim, né? Porque o custo do tráfego, anunciar cada vez é mais caro, porque as ferramentas são um leilão, né? Então, você tem vários anunciantes ali dentro, né? Quanto mais pessoas entram, né, mais caro fica, porque as ferramentas têm um inventário de posicionamento. Então, você tem lá o Story, o Reels, você tem o feed de notícias. Então, a quantidade de posicionamento, né, que tem para você usar, ela é limitada. Então, quanto mais gente quer aparecer ali, mais caro vai ficar. Mesma coisa você ir lá na Times Square botar um anúncio lá. É caríssimo, porque é um lugar específico com inventário reduzido. Então, por isso que quanto mais anunciante tem, mais caro fica. E aí que é a grande sacada é o lojista ali, o empresário conseguir olhar para outras frentes e não ficar só dependente disso, né? Então, mas em resumo você paga para aparecer dentro do inventário das ferramentas e é um leilão, então
mais pessoas anunciando, mais caro fica, por isso que o ideal é ter, né, um equilíbrio como um todo aí que a gente pode ir falando depois, né, nos outros tópicos. Mas em resumo, todo mundo precisa acelerar ali com o tráfego e ele é muito importante. Então, Até porque, que nem você falou, a internet é a rua mais movimentada de todas, né? para alguns, né, a galera vende muito essa ilusão também, né, para alguns. Então fala sobre isso. Para alguns, realmente, ele é movimentado, que quando a gente fala de movimento, é o acesso, né? Então, pensa assim, marcas já consolidadas, Mercado Livre, enfim, por exemplo, eles têm muito acesso, muito tráfego, então eles realmente têm uma rua movimentada. Cara, quem é novo, abriu um e-commerce agora. Deus, ninguém te conhece, você é uma marca nova. Então, é uma puta mentira esse negócio que é movimentado. Não, você tem que criar um movimento, né? Você precisa de gente chegando na loja, senão você não vai vender. Que é uma premissa muito básica que a galera erra muito. Às vezes não tem resultado porque não chega gente, né? Não é porque o site é ruim, porque a empresa é ruim. Falta, às vezes, Ninguém volume. te conhece só. Ninguém te conhece, aí o tráfego ele potencializa isso no começo, né? É até uma coisa que eu falo bastante. Às vezes as pessoas querem iniciar no ramo já abrindo um site. Eu, na minha visão, não é o melhor caminho, porque exatamente o site tem que. Alguém tem que te conhecer, ninguém vai digitar lá e procurar o seu site. Vai te conhecer por outras vias. Vai te conhecer no Instagram, vai ver um Reels que você postou, uma propaganda que você fez, algum lugar que você esteve presencialmente. Mas agora, direto pro site é muito complicado, né? A gente tem aqui uma premissa muito forte, assim, ó, que o e-commerce não é segunda renda, não é só a plataforma, que é a ferramenta, e não vende sozinho. Então a gente nunca aconselha um site para quem acha que vai deixar lá e vai vender. Já tive casos de, pô, amigos meus falaram, cara, minha filha vai fazer 15 anos, vamos montar um site para ela cuidar. Eu falei, cara, você tá louco? Né, você ter um site, um e-commerce, é você ter uma empresa. A diferença é que tem um canal de venda que é a internet, como se fosse uma loja física. Abre uma loja física, deixa aberto e não faz nada, vê se vai vender. Não vai. Então, não é errado ter um site, mas se você não tem dedicação naquele canal de venda, que é a mesma coisa do marketplace, que é super legal também, mas se você não se dedicar, você não vai vender. Então, o errado, o certo, às vezes é relativo. Então, por exemplo, já fiz projetos de e-commerce que ela vendia no WhatsApp ali, a lojista, só que era um produto personalizado. Imagina todo mundo que chama, ela ter que pegar o nome da pessoa, pegar o telefone para fazer uma pulseira personalizada. Cara, é totalmente inviável, não tem escala. Então ela chegou no momento que ela precisava ter um e-commerce. Por quê? Porque ela estava deixando de vender. Sim. Porque o processo dela é complexo. Entrou como um braço para complementar. Exatamente. Para ela poder crescer. Perfeito. Então, esse é um ponto. Mas o ideal, assim, é sempre você entender o porquê daquilo, né? Então, não adianta nada ter um site, ter um Instagram, ter qualquer coisa, se não tem um fim, um objetivo e cuidar disso, né? Eu sei que a maior parte dos empresários é sozinho, ninguém tem time gigante, então eu falo muito assim, quanto mais organizado você for com processo, disciplina, melhor você vai conseguir fazer as demandas. Então, demandas do dia a dia, demanda de trabalho, demanda de cadastro, demanda de atendimento. Então a gente não pode virar um gargalo, né? Querer fazer tudo e não fazer nada. Então acho que esse para mim é o maior erro, né? De quem quer ter um e-commerce e achar que ele vai vender sozinho, porque a galera vende muito essa ilusão na internet, que você vai ter um site lá com 2, 3 cliques, você vai sair vendendo, é mentira, né? A gente faz os projetos aqui, leva em média 3 meses, cara, quando a gente dá o treinamento, desde o do beabá até o final, a galera fala assim, meu, tipo, é impossível fazer isso igual a galera vende. Tipo, não tem como clicar e amanhã sair vendendo, né? Então é legal porque a pessoa muda a visão dela e a gente deixa de fazer coisas, projetos para quem não está realmente preparado. Porque no final das contas, ninguém vai falar assim: meu Bruno fez um site que não vende. Não, ele vai falar isso, não, pô, não me dedico, eu tô achando que é segunda renda, né? E não só com e-commerce, até tem as revendedoras, vocês que revendem também, vê muito, sim, né, como uma renda extra, que tá tudo certo, mas quanto mais vocês se dedicarem, tiver mais conhecimento, até o podcast também é super legal para ajudar nisso, vocês vão ter muito sucesso, porque a gente depende muito, né, do empresário, da empresária ali, ter essa disponibilidade de estudar, aprender e levar a empresa a sério, né, que é essa maior dificuldade que a gente vê hoje, né, a facilidade de, isso, aquilo, mas no final o arroz com feijão, que é o que funciona e que tem que ser feito, né? No final cai tudo no arroz com feijão básico, né? Sim. É o que eu falo em vários podcasts. A energia que você demanda para o seu negócio depende totalmente do que você quer para sua vida.
Então, você não pode esperar grandes resultados com pequenos esforços. Então, você quer alavancar suas vendas de modo online, criar um site, criar ali um marketplace, você tem que pensar que você tem que demandar bastante energia, pessoas para te ajudar, porque você não vai dar conta de vender presencial, no online, ter um site. Cada um tem que ter um estoque, você tem que ter site. É um estoque diferente do presencial, é um estoque diferente do online. Porque imagina, uma peça para 3 lugares diferentes vai vender. Essa é uma complexidade que acontece também. O ideal no melhor mundo é você ter um sistema, né, que consiga ter todos os produtos e todos eles conectarem nas lojas, porque daí conforme vende num canal de venda, ele cai ali da baixo. Mas esse é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que ainda tá lá fazendo live lá no estoque, colocando peça, então... A gente sempre tem um estoque para 3, 4 coisas. Por isso que é importante que você falou, porque senão, vou fazer um site, só que aí você vai ter ruptura de estoque, não vai ter produto para entregar. Você se queima, né? Você vai se queimar. E até uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Cara, como que você faz para emitir uma nota? A gente faz sempre essa pergunta para quem quer vender no e-commerce e aumentar a verba, investir em tráfego. Porque assim, imagina, hoje você tem lá um pedido que você vai lá no sistema, faz manualmente. Beleza, isso aí é tranquilo. Só que o que acontece se você aumentar para 200 pedidos amanhã? Você provavelmente vai quebrar a empresa. Por quê? Porque você vai criar um gargalo lá na expedição, você vai ter que fazer tudo manualmente. Daí os clientes que compraram vão começar a desconfiar, vai começar a reclamar da sua empresa, vai lotar o seu atendimento. Você tá acostumado a ter um contato, vai ter 50, você não vai ter braço, aí vai achar que essa empresa não existe, vai cancelar o pagamento e aí você cagou na história da marca. Cancelou, acabou com a empresa porque você vendeu mais. Então é importante se preparar para começar a vender, né? Então esse ponto que você falou é muito importante. Isso é muito bom. Porque não adianta nada eu vender e não entregar. Aí é um tiro no pé. Entregar, e às vezes não conseguir dar conta do que vai chegar para você. Porque na hora que você é do tráfego pago, eu vejo lá no original. Eu coloco um tráfego pago, chega por dia 400 pessoas entrando em contato. Se eu não tivesse uma menina só cuidando de contatos, quem que ia responder? Ia acabar aquele velho balde furado, né? O contato entra, acaba indo embora, eu perco o contato, perco o dinheiro. Então, tem que estar preparado. Quando for investir em tráfego pago, preparado para o sucesso, literalmente. Porque vai entrar gente em contato, vai vir pessoas querendo comprar, vai ter quem atender. E não digo atender com mensagem automática, com qualidade, atender personalizado, oferecer o produto como se fosse presencialmente. Então, esse passo a mais tem que ter uma estrutura, tem que ter um preparo para poder avançar, né? E eu te pergunto agora, né? Qual é o melhor momento que eu tenho que pensar? Nossa, agora tá na hora de colocar tráfego pago no meu negócio. Você falou que para iniciar é importante, né? Para poder ser visto, para te conhecerem. Mas e mais? Beleza, as pessoas estão começando a me conhecer, mas eu tô com um número muito limitado de clientes. Não consigo mais crescer. Todo mundo já indicou, minha base de clientes está limitada. E agora? Boa. Eu sempre falo que é igual ir lá em casa, né? A Larissa nunca deixou convidar ninguém se a casa não estiver arrumada. Então, para receber visita, a gente tem que estar preparado. Ela vai escutar esse podcast. A gente tem que estar preparado, né? Então, não só a estrutura ali, mas, por exemplo, rede social, né? Então, a gente não faz tráfego se o anúncio ele não está conectado, se o Instagram não está bem montado. Cara, a gente pegou um projeto uma vez, consultoria, que a gente falou pra menina, falou, cara, bota o link do seu site na bio. Porque você tá fazendo, básico, né? Você tá fazendo parceria com influencer, ela não tem como entrar no site. Cara, dito e feito, ela postou, ela lotou o direct dela, galera, onde que entra no site? Como que entra no site? Ela tem que chamar ajuda do social media para responder, para mandar o link lá pro cara chamar. Porque ela não colocou o link na bio. Então, preparar o Instagram, deixar post fixado, que a maior parte dos anúncios, eles vão pro perfil, né? Então, a pessoa tem um estudo lá da Meta, que 70% dos cliques vão pro perfil da empresa. Vai fuçar no perfil. Até você, normal, vocês também, provavelmente vocês vêem um anúncio novo, você vai lá, deixa eu ver essa empresa. Então, você não vai entrar direto no site. Sim. Então, daí imagina, você vê uma oferta lá, daí você vai no perfil e fala, não tem nada falando disso. Será que isso aqui... Você rola o feed, aquele feed feio. Publicação de publicação de janeiro de 2025. Nossa. Meu Deus, isso é raro, mas acontece com frequência. Tem cliente que tem post de 2025 ainda, que eu já vi. Então, tudo isso é o cartão de visitas, né? Então, a gente sempre fala, cara, bota um post fixado falando da empresa, dúvidas frequentes, benefício, né? Quem tem e-commerce, deixa lá o cupom fixado. Então, a pessoa ela vai ter essa jornada, então é importante ter esse processo já
definido. E aí outros que você falou, que faz muito sentido, cara, tô pronto para receber essa demanda, porque não adianta nada a gente ir lá, botar dinheiro e o cliente ali do outro lado, né, os seus clientes, né, vocês, enfim, não conseguirem dar conta do atendimento. Então é legal até no processo ali, quando a gente faz um trabalho, ou quando a gente contrata vocês forem contratar algum gestor de tráfego, é legal entender uma projeção, né? Então, ó, se eu investir X e custar Y o lead, quantos contatos eu vou receber? Pô, Explica o que é lead. boa. Não, o É. que é? Então, É que ele tem um papo aqui já, né? A gente já sabe o que estamos falando, né? Mas tem que explicar o que é um boa. lead. Lead é o cliente ali que, né, que vai te chamar, né? O contato, né? O cliente ele vai virar depois que fizer a compra ali de vocês. Eu falei já isso. Um cliente só vira cliente seu na Isso. segunda compra. É. Então ele chega como um lead, Boa. aí ele vira um potencial cliente, e depois ele vai virar um cliente. Quem for contratar tráfego pago vai escutar muito a palavra lead. Como estão os seus leads? Nossa, o que mais tem é termo em inglês, então vou tentar não falar isso aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Por favor. Mas o legal assim, ó, se preparar, por exemplo, quem chega no WhatsApp, ele quer uma resposta rápida, geralmente em até 5 minutos. Então, olhar ó, como que você vai atender. É 5 minutos que eles esperam a resposta? É, Entendi. por isso que tem muita conversa que às vezes eles não avançam, que chama de final de semana, não tem um primeiro contato. Então, tudo isso é importante, o jeito que você vai atender. Por exemplo, o perfil do cliente que você vai atender também é importante. Então, pô, vai chegar gente que, um exemplo, não empreende ainda, vai começar. Esse perfil vai ter uma dor diferente, a gente vai ter que explicar mais. Esse outro que já conhece, ele tem outro perfil, né? Muita gente, às vezes, de varejo, o cliente chega perguntando preço. Pô, então você vai ter ali uma estrutura de dúvidas, atendimento, que sempre vai ser baseado na persona e toda a estrutura tem que ser baseado nisso. Perfeito. Estrutura de conteúdo, estrutura... A gente vê muito esse erro, quero chegar lá em quem já empreende. Aí vê lá os anúncios, começa a empreenda e lucre 300%. Aí você fala, pô, quem tá iniciando, você tá falando com quem tá iniciando. Você começa a empreender, ela empreende. Achei legal. Isso a é um linguagem ponto. do tráfego também. Principalmente porque o Meta ali, ele tem muita atualização. Então, as últimas atualizações, o criativo, ele passou a ser o principal ponto. Uhum. Então, assim, no final, gastar mais tempo pensando na estratégia, na estruturação, do que gravar vídeo, né? Porque eu vejo a galera já quer sair gravando vídeo, já quer apertar lá o impulsionário e tal. E às vezes nem sabe o porquê daquilo, né? Nem sabe o que tá fazendo, nem sabe por que precisa receber aquele contato. Não estruturou o negócio. A estrutura não tá legal. Principalmente meta, cara. O que a gente faz de reunião com pessoas que é bizarro, assim, falar quantas pessoas você precisa receber por dia no WhatsApp. Putz, não faço ideia. Mas, cara, então como que você tá rodando campanha? Porque talvez você tá recebendo pouco lead ou muito, depende, né? Se não tiver um número, você não vai saber. Você não sabe o que você quer? Exatamente. Qualquer lugar serve. Então, para você, né, lojista, é essencial ter número, né? Saber a meta de venda, né? Provavelmente vão ter outros conteúdos sobre isso, quanto que é a sua taxa de conversão, saber depois com o gestor quanto custa um contato que está chegando, porque todos esses dados vão ser essenciais para quem é dono de negócio crescer, né? Então, se eu quero crescer e eu sei que custa X reais para eu trazer um futuro cliente, cara, então eu preciso de Y para chegar na meta que eu espero. Pô, não tenho dinheiro, o que eu faço? Aí vem essa estruturação. Pô, se eu atender melhor, eu melhoro a experiência do cliente, eu melhoro a conversão. Se eu oferecer mais peças, eu posso aumentar o ticket médio, consequentemente a receita. Né? Então tem vários outros fatores que não são só o tráfego que vão ajudar a aumentar o resultado. Por isso que a estruturação é importante, né? Você mapear tudo isso para entender, vou ter que fazer um bom atendimento, vou ter que fazer um anúncio bem conectado, vou ter que oferecer mais peças. Por quê? Cara, porque ninguém tem dinheiro infinito. Então eu preciso achar as formas de vender mais, melhorando tanto internamente como depois o tráfego. Então, é que você falou, tem que primeiro estruturar. Tem que organizar. Eu já falei sobre funil de vendas em outros episódios, né? O topo do funil é aquele conteúdo que vai atrair as pessoas para o seu negócio. Mas como que vai atrair para o seu negócio? Você tem que direcionar para o seu público. Perfeito. Não adianta você vende para só homens, seu público é masculino, e seu conteúdo é voltado para mulheres. Você vende para uma geração, os millennials, e é um conteúdo direcionado para jovem. Então, primeiro é entender para quem que você vai vender, o tipo de público, o tipo de peça que você vai oferecer,
para produzir o conteúdo correto para esse público, para depois começar a impulsionar, né? Sair, que nem ele falou, produzindo um monte de vídeo e falando, ai, qual que vai dar certo? Vai gastar E até importante, Ju, porque assim, ó, dentro do mesmo público, dentro de um perfil, você pode ter vários públicos diferentes. Então, exemplo, quero atender para a empresa, tá? Mas tem que ser empresa que já fatura acima de 100 mil. É bem segmentado, tem né? que ser. Eu dou sempre um exemplo de uma consultoria que a gente fez com um cliente que vende café no atacado. Pensa assim, pô, eu tenho lá, café todo mundo toma. Então, por que eu vou Eu não tomo café. Quase todo mundo. Por que você vai comprar um pacote de 1 quilo, que é o produto dele? Quem que é a empresa que tem que comprar esse produto, que se ela não tiver, ela vai fechar a porta? Pô, é padaria, cafeteria, você vai ter que ter o cappuccino, você vai ter que ter café. Porque se você não tiver, não faz sentido Fecha você ter, portas, fecha né? a porta. Cara, mas a gente tem empresa. Pô, se eu comprar um café de 1 quilo, posso economizar. Mas, cara, se eu não tiver café, sua vida vai seguir. Sua empresa vai seguir normal. Não vai mudar nada. Pô, tem quem compra para uso próprio, no varejo. Cara, mas tem o escritório, tem um monte de coisa. Mas, cara, quem que é o principal que eu tenho que chegar? Pô, se eu tenho dinheiro limitado, eu tenho que chegar no cara que é da padaria. Porque ele vai ter que comprar de alguém. Senão ele não vai ter empresa que seja da gente. Daí, a partir disso, é entender, ó, tá, então ele nunca comprou de mim. Então, assim, pô, por que ele vai comprar 1 quilo de café, 1 quilo de cappuccino? Ele tinha uma oferta que era muito legal. Por exemplo, senhora, ele tinha 10% de desconto quando você comprava 10 quilos de café. Só que pensa assim, ó, você nunca conheceu a marca, você nunca experimentou o café, qual a chance de você comprar 10 quilos porque está com 10% de desconto? Então, assim, na estruturação das campanhas, o que a gente falou? Cara, qual a dor do cliente? Pô, ele não tem ainda o paladar daquilo. Então, ele não vai comprar de primeira. Então, a gente precisa criar mecanismos para que ele descubra que é bom. Como? Vamos fazer conteúdo de prova social. Pô, ele vai revender. Então, se ele comprar todo mês, ele é um cliente bom. Então, o que ele vai considerar na hora de comprar? Quanto que vai render o café? Então, 1 quilo rende 142 doses. Quanto custa cada dose? Então, que daí já faz a conta. Então, a gente foi pegando, né, até uma ideia para vocês trabalharem na persona. Meu foco principal é essa cafeteria, o que ele considera que é importante e o que ele não vai converter se não tiver essa resposta. A dor do cliente, basicamente. E aí, praticamente, toda a estruturação foi essa. Ó, todos os conteúdos tem que falar direto com o atacado, tem que falar do lucro, do benefício, né? Tem que trazer prova social. Chegou até um momento que a gente fez uma ação de oferecer amostra. Então, o pessoal entrava no site, se cadastrava, recebia a amostra e depois chegava o e-mail falando, agora que você experimentou, compra 10 quilos com 10% de desconto. E para semijoia, também pensar nessa ideia. Então, assim, ó, semijoia existem N tipos de peças. Então, geralmente, quem está ali do outro lado, a mulher vai comprar por uma motivação especial, né? Ou é um presente, ou é uma ocasião, ou é a facilidade do dia a dia. Pô, o seu look aqui, cara, você consegue trabalhar, gostar aqui, mas sair para qualquer lugar. Então, versatilidade. Versatilidade, né? Então, você vender o desejo, mas resolvendo esse problema da pessoa do outro lado. Mas como que eu entendo a dor de um cliente que eu não conheço? Dá para fazer um estudo bem profundo, né? Você pode usar dados, você pode fazer pesquisa, né? Então, não existe nada hoje que você não consiga ter informação. Então, assim, todo mundo tem um público. Todo mundo, independente da empresa, tem que ter, porque não tem como você criar uma marca sem fazer um estudo de persona, posicionamento. Então, o brand, na hora que ele for criado, vai ter que ter uma persona. Então, é impossível não ter uma persona. Então, a partir do primeiro passo ali, né, da criação da marca, você já vai entender. Tá. Então, é importante, por isso que eu falo, assim, no mesmo público, você tem várias opções de perfis. Só que, quando a gente fala de tráfego, a gente não tem dinheiro infinito. Então, assim, qual que é o principal que eu tenho que chegar agora? E aí, onde a gente vai alocar o dinheiro pra gente conseguir ter mais resultado. Porque não adianta nada, igual nesse exemplo do café, eu ficar falando com o cara que tem uma empresa igual eu, que compra um café de vez em quando. Eu posso comprar. Mas, cara, eu tenho empresa que precisa daquilo, tem pessoas que precisam daquilo.
que se ela não tiver, ela não vende. Então, a gente precisa achar, né, isso e sempre vai ser a partir de um brand ali, de um posicionamento e perfil de público que a gente quer chegar em relação à Mas eu marca. gostei do que você falou, porque quando você vai iniciar qualquer tipo de negócio, é porque você identificou uma oportunidade. Perfeito. Você viu que ou ali na sua região, ou no lugar que você trabalha, ou para sua renda, você viu que ali tem um potencial para vender aquele Uhum, produto, seja qualquer tipo dele, mas falando perfeito. de acessórios. Você viu ali que tem mulheres que gostam de se vestir bem, gostam de gastar um dinheiro com beleza, com autoestima, com acessórios, enfim. Então você já pegou uma dor, já pegou uma lacuna ali que você consegue inserir o seu produto. Uhum. Então você começa por ali. Então por que você começou o seu negócio? Teve algum insight? Você gosta de acessórios? Legal, eu acho que é o primeiro, né? Você gostar Perfeito. do que você vende. Senão não tem nem como. Nem como, você vai ter Ou é paixão. falsidade, né? Pô, você é Falsidade. Você não muito. gosta de você vende, você não vai vender. É difícil. Mas aí você identificou que ali onde você vai vender tem um potencial. Então, como que você vai entrar neles? Então, você tem que saber já que tipo de perfil que é ali. Que mulheres que eu tô vendo que vão consumir o meu produto? São mulheres de quantos anos? Faixa etária, quanto que Sim. elas ganham? Onde que elas vivem? O que elas comem, E literalmente. aí, hoje tá fácil até fazer isso, né? Com inteligência artificial e tal. Esse ponto que você falou é super importante, porque assim, não adianta nada você ter uma ideia se não tiver o mercado endereçado, né? Que é o tanto que a gente fala. Então tem o tamanho do mercado e quantas pessoas querem aquilo. Uma coisa que acontece muito às vezes, né? Que é até legal unificar isso com o tráfego. Por exemplo, a gente tem cliente em qualquer lugar, vários lugares do Brasil. Pô, mas sei lá, em Sorocaba, ela vende semijoia consignado. Cara, quantas pessoas estão buscando semijoia consignado? Putz, não tem muita busca. Só que se eu aparecer no Meta, falar, nossa, sabia que você pode empreender com semijoia consignado? É diferente. Então, no tráfego também, tem o mercado, tem a busca e como a gente vai chegar nessa galera. Então, muita gente fala do Meta, que é o mais fácil ali para a galera usar. O que é o O Meta? Meta Ads ali, o Facebook, né? Que é o É que o Meta é dono a de grande tudo. Isso, plataforma que engloba perfeito. Instagram, Facebook, Google, tudo junto, Isso. né? Só que tem o Google. Então, assim, o Google, qual que é a diferença? As pessoas estão buscando algo ali. Então é diferente. Estão pensando no funil que você falou. Se eu vou lá no Google e coloco comprar TV Samsung 4K, eu sei que eu quero aquela. Então só estou escolhendo a melhor opção. Até mesmo vocês que vendem no varejo, enfim, comprar o brinco XYZ. Vai ter que aparecer aquele produto, a pessoa já quer aquilo. No Meta é diferente. Ninguém tá ali para comprar nada. A gente tá ali para ver a vida dos outros, que é o que a gente gosta. Ficar vendo Rolando store, ali os stories. perdendo tempo da nossa vida, que É. é bom, né? Gostoso. Só que ali você precisa a galera precisa descobrir, né? Uma rede de descoberta. Então, você precisa mostrar que você existe e despertar atenção. Então, esse ponto do mercado é extremamente importante, porque ele vai ditar também onde você vai anunciar. Então, a maioria dos negócios que são locais, eles são mais restritos porque é uma região específica. Então, muitas vezes o mercado endereçável daquele lugar não é tão amplo. Então, isso também pode afetar a venda. Pô, quero vender 1 milhão. Cara, mas você está numa cidade de, sei lá, 50 mil pessoas, que você quebrar isso em mulher é metade, que tem que ser de 25 a 35 já é menor, que tem que gostar do que você quer ali, tá, para vender. É menor ainda. Então, o tamanho é importante. Então, por isso que também o sucesso do tráfego ele vai basear muito no tamanho do mercado, o quanto tem gente buscando aquilo, se não tem, como que a gente vai trazer essa galera para uma outra frente, por exemplo, o YouTube, o Meta ali no Instagram. Então é importante também entender que o mercado que você está entrando ele é essencial, mas as frentes de tráfego elas também são essenciais para chegar na pessoa certa da melhor forma possível, né? E não existe só meta ali. Pô, você tem outras frentes, TikTok, tem um monte de coisa. Então, também ampliar essa visão baseado no público. Pô, quero chegar em empresário. Cara, o LinkedIn, que é uma rede de profissionais, é um caminho bom também. Então, a gente não pode ficar só existe isso Só aqui, Instagram, só só WhatsApp. Instagram, só WhatsApp. Então, tem um monte de coisas, mas tudo vai voltar naquele ponto, que é tô organizado para ter TikTok, para ter LinkedIn, para fazer anúncio no Google, para ter landing Porque não é page. postar e sair correndo, né? Tem Exatamente. que manter E até aquilo lá. entender o perfil, né? Porque uma coisa é o perfil de público que tá no TikTok, outra que tá no Instagram. Eu já vi cases de marcas que, cara, eles tentaram lá no começo, meio no TikTok, eles não conseguiam porque o público tá ali e não quer ver anúncio.
Tanto que virou uma tendência fazer anúncio que não parece anúncio, porque o TikTok vem muito nessa frente. Diferente do Instagram, que a galera já tá mais acostumada. Diferente do Facebook, que tem a galera lá. Então é legal também entender onde você tá para a produção de conteúdo também ser compatível ali com o que a gente quer ter de resultado, né? Então acho que isso são pontos importantes. Mas tudo vai acabar no primeiro passo, que é entender o seu negócio e organizar o processo para isso. Senão vai criar uma frustração, né? Tipo, puta, eu não consigo fazer nada. Também, você quer fazer tudo, né? Vamos se organizar, Quem quer vamos fazer tudo não faz nada um bem passinho de feito, cada né? vez. Né? É E isso aí. como que eu escolho hoje um profissional perfeito pra mim? Porque tem muito profissional desses na área, né? Tráfegos pagos aí. É, tem Como que a gente bastante escolhe gente. melhor? Porque tem tipos de profissionais. Tem sim. Por exemplo, tem pessoas que são específicas para negócio local. Então, ele atende só quem é loja física numa cidade específica. Então, esse cara ele consegue trabalhar para gerar contatos no WhatsApp, mas ele não tem experiência com e-commerce. Tem gente que é só focado em lançamento, tem gente que é só focado em outra frente. Eu falo assim, quem faz e-commerce faz qualquer um, porque assim, o e-commerce ele é muito complexo, né? Então você tem a variável de criativo, preço do frete, prazo do frete, a foto, a descrição. Então, tem N variações. Então, quando você for escolher um profissional, né, para te ajudar, primeiro é entender a estrutura daquela empresa, né, não só do tráfego em si, mas toda a ferramenta que você for contratar, se tem suporte, se é humanizado, se tem anos no mercado, né, porque realmente o que mais tem hoje é gente que vende uma ideia que, você vai ter resultado fácil, não vai. Isso é mentira, né? Então, todo mundo te prometer resultado fácil, corre que é mentira. Resultado em 30 dias. Porque assim, pensa assim, o gestor, o tráfego, eu sempre falo assim que, imagina, você vai fazer uma viagem. Você foi lá, pegou o carro, foi lá para São Paulo. A Larissa disse que isso não é viagem, a viagem para ela é mais longe. Viagem é sair do país, pelo menos. Eu falo, Ou não, do estado. pegou o carro, entrou na estrada, tá viajando. Mas ela fica brava. Mas, cara, você chegou lá no hotel, você foi mal atendido. A culpa é do hotel ou é culpa da viagem? Do hotel. Do hotel. Então, assim, o tráfego ele levou gente, a experiência é o hotel. Então, assim, muita gente critica o tráfego porque eu tô investindo, tô gastando dinheiro, mas, cara, tem o Não meu tem lado resultado. que eu tô tendo resultado. Então, e aí que eu acho que a galera erra, porque, cara, eu não posso prometer um resultado pra você, porque tem o meu lado e tem o seu lado. O meu lado qual é? Estratégia, cara, a melhor alocação da verba vai ser isso existe, isso funciona, isso dá certo, isso não dá. E o seu lado é fazer todo o processo bom que você faz, de treinar as meninas, atender, ter produto. Imagina, eu vou prometer venda e você não tem produto para vender. Sobra pra você, né? Quem que é errado? Você. Os dois. Porque se eu tô fazendo anúncio lá e o produto não tem estoque, eu também errei, né? Então, por isso E que hoje o consumidor consome muito mais experiência do que produto, É né? isso aí, Se perfeito. chegou em você, pode ser o melhor produto, foi super mal atendido, você vai ver que não vai voltar, com toda certeza. Então, eu acho que é muito louco quem promete venda, porque existem N variáveis. Então, igual o e-commerce. Cara, se eu entrar no e-commerce e o prazo de entrega ele for demorado, eu não vou comprar. Se o frete for caro, eu não vou comprar. Como que eu vou prometer que você vai ter venda se você hoje não está com um prazo de entrega bom? A expertise do tráfego é, Gil, cara, hoje o seu frete está caro. Então, vamos fazer um frete fixo para Limeira, para São Paulo, vamos tirar a campanha, vamos fazer isso. 50% da sua venda vem de São Paulo, nesse produto tal e tal. Beleza, o tráfego ele vem com isso. Então, o tráfego ele tem que ser muito mais estratégico, porque botão por botão, qualquer um vai acessar. Se vocês acessarem lá o Meta e o Google, a ferramenta é igual para todo mundo. Né? Então, assim, o principal é entender que o tráfego ele vai ser um parceiro para a empresa. Porque no final das contas, se a gente for um prejuízo, um custo, a gente vai rodar. Porque a primeira coisa que corta é o marketing, muitas vezes. Então, a gente sempre vem muito nessa pegada e a gente tem que sempre, quando vocês forem escolher, realmente entender esse ponto. E não acreditar, para mim, é o principal, não acreditar em mentira, que a galera vende uma ilusão muito errada. Então, assim, o gestor, quando for trabalhar com vocês, ele precisa fazer conta. Então, assim, é isso que eu gosto da Bastelli. Tem que fazer conta. Vocês são consultoria. Então, acho que entra nisso. Quando for escolher um profissional bom, ele tem que fazer uma consultoria do seu negócio, né? Entender como você trabalha,
quais são os produtos, o frete, o preço, Perfeito. para fazer uma estratégia em cima do seu negócio. Porque Sim. eu já peguei gestor no começo, que ele simplesmente pegava e impulsionava minhas coisas. Que eu Isso aí você podia pode fazer. fazer. Eu podia Exatamente. fazer. Sim. Mas não, agora ter um consultor que vai entender o seu negócio e te guiar para o caminho que você quer é realmente a melhor escolha. Então, acho que o principal de escolha de profissional é o que você falou. Escolher o melhor nicho que ele atua e ele tem que se interessar pelo seu trabalho. Ah, eu impulsiono O as nicho coisas. até não acho que é importante. O que eu vejo? Assim, ó, o profissional tem que entender daquele segmento. Cara, a gente tem cliente semi-joia, varejo, atacado, bruto. Tem um projeto de que a gente está fazendo que é detector de metal. Os caras ficam lá na praia. Cara, a gente estudou esse mercado. Cara, eu entendo, não tem cabelo, eu entendo tudo de shampoo. Porque a gente foi lá e se aprofundou. Então, eu acho que o gestor, ele tem que ser o melhor no cenário, o melhor possível naquele cenário do cliente. Então, assim, a gente gosta de quando é nichos diferentes, porque a gente vai aprender muito. Então, mas no final, o que a gente percebe? Cara, todo mundo esbarra em processo, time, planejamento, calendário de ação. Então, a gente tem até a metodologia ali, que é a roda do e-commerce, que a gente fez, que ela se adapta para todo perfil, né? Então, planejamento, loja, marketing, operação, dependendo do segmento, todo mundo vai esbarrar. Pô, quero investir em tráfego. Cara, qual que é a sua meta? Não sei. Então, pô, você não sabe uma meta, como que você sabe quanto você investir? Beleza, a meta é importante, mas, cara, quanto de ação comercial vou ter? Pô, Dia das Mães chegando. Putz, a gente não tem nada planejado. O cliente, ele quer estímulo, né? Quer estímulo de ação. Cara, não adianta nada eu ter a melhor ação se eu não tenho quem execute, se eu não sou organizado. Não adianta nada eu ter a melhor ação, a melhor meta, se a minha loja, se o WhatsApp tá ruim. Não adianta nada eu voltar ali, vender e não ter o produto, não ter estoque, fazer nota na mão. Não adianta nada ser perfeito, só que, cara, meu Instagram é ruim, não faço tráfego, não faço marketing, não me posiciono. Então tem que ser uma visão 360. Por isso que, de novo, quem promete venda é muito louco, porque tem muito fator que envolve a venda. Então a gente sempre fala isso, cara. Independente do perfil, segmento, o gestor, né, ele tem que aprofundar o máximo que ele pode ali no segmento do cliente e ser um parceiro, senão ele vai ser só um custo. E aí, até voltando nessa parte do custo que a gente estava falando do investimento, Quanto que eu preciso investir no mínimo? Existe um valor fixo? sempre vai ser baseado numa meta. Então, por exemplo, assim, ó, pô, eu preciso vender 10 mil. Beleza. Então a gente tem que calcular, se for no e-commerce, quantas vendas você precisa fazer. Tá, se eu pegar lá o ticket médio e dividir pela meta, vou ter a quantidade de pedido. Para eu ter 100 pedidos, eu tenho que pegar minha taxa de conversão. Então, exemplo, minha taxa de conversão é 1%. Então, quando eu divido ela pela quantidade de pedido, eu vou ter a quantidade de gente que eu preciso levar. Um exemplo, tem que levar 5 mil pessoas para o site. Show, se eu investir R$ 1.000 e o custo que é para acessar o site, né, o custo por sessão, por exemplo, o custo por lead, enfim, for X, quantas pessoas vão chegar? Então aí ele sempre vai ser baseado. Por quê? Um erro que a gente vê muito. Meu site não vende. Beleza. Você está fazendo tráfego? Tô. Quanto você está investindo? Tô investindo R$ 1.000. Faz a conta assim, ó. Beleza, vou pegar o R$ 1.000, vou dividir por 30 dias. Você vai ter um valor lá que é diário. R$ 30. Vamos supor, tem R$ 500 para usar no Meta, lá ou no Google. Vou pegar o Google como exemplo. Beleza, tem lá R$ 16 por dia. Lá no Google você vai pagar por clique. Então toda vez que você clicar no anúncio, você paga. E cada palavra ele tem um custo. Então vou pegar um simples, ó. Palavra lá, semijoia no atacado custa R$ 1. Se você está investindo R$ 16 por dia e custa R$ 1, se você tiver 16 cliques, acabou o saldo. A média do e-commerce é 1% de conversão. Um e-commerce bom, atacado, tudo mais. Um e-commerce bom é 1%. Então pensa assim, teria que ter no mínimo 100 pessoas para fazer uma venda. Aí você fala assim, tô investindo R$ 16, 16 cliques, não chega nem o volume diário suficiente. Então não é porque o site é ruim, o atendimento é ruim. Às vezes, no primeiro passo que é chegar a gente, não chega, porque o investimento não está compatível. Então é importante que a gente analise isso, porque, cara, já peguei casos do gestor falou, você tem que trocar o site porque não vende. Falou, vamos abrir, ver quantas pessoas chegam. Cara, não chega nem gente suficiente para vender. Então bota tráfego, bota gente e depois você vai entendendo se precisa melhorar ou não.
Então, o primeiro passo para saber investimento é qual que é a meta. E aí você pode fazer uma conta quando é WhatsApp, bem mais simples, né? Pô, vamos supor que essa xícara custa R$ 1. Se eu investir 2.000 para eu comprar essa xícara, se ela fosse R$ 1, é só pegar os 2.000 e dividir pelo custo. R$ 1. Então aí a gente já sabe quantos contatos a gente vai ter. Pô, tenho 2.000 contatos, por exemplo. Quantos dias eu tenho no mês? Vou dividir por 30. Beleza, então eu sei que diariamente eu tenho uma quantidade X de contatos. Cara, tenho 5 vendedoras, vai chegar a 10 leads por dia. Vai dar briga, porque é pouco lead para tanto de gente que eu tenho. Uhum. E aí você vai precisar ou investir mais, ou vai melhorar o custo. Então, o que é melhorar o custo? Pô, vou negociar lá com o fornecedor, cara, você faz essa caneca por 50 centavos, então os seus 2.000 vai comprar mais caneca. No tráfego é a mesma coisa. Então, se eu tenho lá o investido e eu melhoro o anúncio, conecto ele com o perfil e a galera clica mais nele, então vai gerar mais oportunidade, então vai ficar mais barato. Então, quando eu melhoro o nosso lado aqui, que é o tráfego, né, o anúncio, enfim, então os 2.000 ele tem mais poder, porque ele tá um anúncio bom. Então eu apareço, as pessoas clicam. Então, se eu tô aparecendo e a pessoa não tá clicando, eu tô gastando dinheiro. Só que eu não tenho clique. Então, o dinheiro tá indo embora. Se eu tenho lá um clique, por exemplo, de 10 vezes que apareceu, vai ser mais caro. Agora, se eu aparecer 10 vezes e metade clicou, tem mais conversas, o custo vai ser mais barato. Então, a lógica nossa é sempre conectar com o público perfeito, direcionar o anúncio para a pessoa certa, para que o investimento que a gente faz seja lead qualificado com o menor custo possível para maximizar o seu dinheiro. Então, por isso que é interessante ter a quantidade mínima que você precisa ali de contato para receber e aí fazer essa conta. Ah, se uma média, por exemplo, de lead, R$ 2, R$ 3, R$ 4. Então dá para brincar com o cenário, ó. É o custo médio hoje. É, o custo médio. Então, se eu colocar R$ 1.000, vai ser. Se for R$ 1, vai ser essa quantidade. Se for 2, vai ser isso. Se for Então, se eu 3. quero lucrar R$ 10.000 por mês, eu teria que investir quanto com um custo de lead de R$ 2 a R$ 3? Depende do quantos leads você precisa para cada vendedor. Não, sou só eu. Tô sozinha. Vendo varejo. R$ 10.000? Quero vender R$ 10.000 por mês com tráfego pago. Depende. Porque assim, ó, o que eu vejo? O dinheiro ele é importante, tá? Você vai ter que colocar o dinheiro. Mas, por isso que eu falo que o dinheiro ele é legal, só que tem outras variáveis. Por exemplo, você pode investir R$ 1.000 e receber contato. Se você conseguir atender bem, se você conseguir aumentar o ticket médio, você vai aumentar a receita sem depender do tráfego. Então, a conta que eu acho que é mais correta cara, hoje meu dinheiro dá para fazer R$ 1.000, que é melhor do que eu não fazer nada. Sei que com R$ 1.000 eu vou receber 1.000 contatos. Se eu tiver desses 1.000 contatos X vendas, eu vou ter, um exemplo, R$ 5.000, que é o que o meu dinheiro vai dar. Pô, mas eu preciso de 10. Então, o que eu vou fazer para chegar em mais 5? Aí o lojista ele tem que fazer ações para aumentar a receita. Que daí pode ser atender melhor, pode ser aumentar o ticket médio, pode ser frete grátis acima de determinado valor. Então, o dinheiro ele é importante junto com outras ações. Porque se você só olhar o dinheiro, fala, cara, bota 5.000. Mas você pode conseguir vender mais sem ter os 5. Às vezes vai ser muito para o que você precisa. Então, por isso que tem que andar junto com as ações. A gente já pegou caso de diminuir a verba. Porque o problema não é o dinheiro, é a conversão que está baixa, é o ticket médio que está baixo. Então, assim, o dinheiro ele ajuda, mas, cara, hoje você está com muito dinheiro com o resultado, que seu problema é aqui, ó. Está muito baixo o ticket, está muito alto tal coisa, né? Às vezes o custo do anúncio está caro. Então, assim, eu tenho que ter uma visão 360. Não adianta, porque se o gestor ele só pede dinheiro para aumentar a venda, tá errado. Então ele tem que melhorar outras frentes. Se a gente só depender do dinheiro, estamos ferrados. Né? O lojista ele tem que ter essa sagacidade para olhar o 360. Sim. Então, saber que o lado dele tem o tráfego, ele é importante, mas a hora que chegar aqui, a minha ação vai potencializar o resultado. Então, assim,
tenho R$ 1.000. Cara, você tá tendo uma oferta do mês, tem que botar isso no tráfego. Só que o seu lado ali também é atender bem, fazer todo esse processo que a gente tá falando. Então, por isso que não dá para ser o gestor isoladão aqui e o lojista lá. Faz parte da sua equipe, né? Tem que ser uma parceria, igual a gente tá vendo aqui. Então, o dinheiro ele é legal, ele é importante, mas façam a matemática ali, façam a conta, ó, meu investimento que eu posso é esse, se o custo for esse, eu vou ter isso aqui. Baseado na minha meta, vou faltar dinheiro. Então, como que eu consigo mais dinheiro para chegar na minha meta? E aí tem N ações que vocês aí já estão mais acostumados, também vai trazer depois para a galera, precisa ter junto com o tráfego. Né, que eu acho que é o principal ponto ali. E se eu tô ali fuçando o tráfego pago? Eu quero começar a impulsionar uns conteúdos meus. Abrir meu Instagram, eu quero impulsionar conteúdo. Qual que é o melhor conteúdo que eu devo impulsionar? É o que eu gosto? É o que eu acho mais bonito? É o O que que você me fala? geralmente é qual que é o objetivo que você quer. Por exemplo, quero ganhar mais seguidor. Daí você vai ter sempre que pensar, ó, se eu estivesse olhando esse conteúdo, não conhecesse essa página, eu seguiria? Não. Cara, então esse conteúdo não é bom. Assim, ó, o primeiro passo é entender o que você quer com aquilo. Então, assim, ó, tem um exemplo que a gente dá que é, pô, tinha um cliente nosso, consultoria, ela tinha lá roupa para recém-nascido. Beleza. Então eu não tenho filho também não. Cara, mas você tem sobrinho. Criança precisa lá de o tamanho, se vai machucar, se troca face. Cara, tem um mapa mental gigante de coisa. Aí o post era assim, roupa linda para passear com seu neném. Você fala, pô, isso aqui pode ir pra frente no tráfego? Não. Por quê? Cara, se eu levar isso aqui pra frente, vai gerar mais dúvida e não vai fazer sentido nenhum. Então, o primeiro ponto é, pô, vou turbinar alguma coisa, o que eu quero? Cara, esse conteúdo quero para seguidor. Show, tá muito legal. Vou usar isso para seguidor. Quero gerar lead. Cara, você compraria através desse anúncio? Putz, você colocar no lugar do consumidor. Sim, sempre. Até e-commerce, então parece que eu falo, você compraria na sua própria loja virtual? Que o maior erro é a galera não entrar. Sim, tem um case lá que eu trouxe na consultoria uma vez. A menina, ela tem lá um e-commerce de joia, de semi-joia, tinha uma semi-joia lá que custa 1.500 conto no site. O nome é assim, ó, corrente pasta 15. Daí tem uma metade de uma foto da corrente e eu falei assim, cara, você compraria esse produto? Você entrou no site agora? Falou, nem a pau. Falei, cara. Uai, então você tá vendendo, então. Falei assim, então você tem que se pôr no lugar do consumidor. Por isso que o objetivo é fundamental, Gil. Porque assim, ó, se você quer gerar lead, cara, tem que ter um vídeo legal. Então, os primeiros segundos são extremamente importantes, que é o gancho que a gente fala. Isso. O hook, né? O gancho, que Perfeito. É os 3 primeiros segundos que vão chamar a atenção da pessoa para ela parar para assistir o seu vídeo. Por isso que não é legal você começa o vídeo e fica, ai, oi, bom dia, estamos aqui hoje, não sei o que lá. Não, já vai objetivo no que você quer. Você quer lucrar, você quer se sentir bonita, você quer sair hoje à noite, Dia das Mães tá chegando, já sabe como você vai presentear a sua mãe. Então, os 3 primeiros Descobri segundos, uma forma de aumentar minha renda esse mês. É que a gente tá falando com varejista, né? Mas a gente tem que focar Sim. que a mulher descobri tá uma peça que tá salvando o meu look. Isso, ó, perfeito. Cara, porra de peça é essa? Você já ficou Descobri curioso? uma peça que me tornou uma mulher muito mais É bonita isso aí. e todo mundo me olha na rua. Então, esse tipo de conteúdo. E essa peça, cara, tá salvando o tempo, porque agora eu já me arrumo de manhã, já consigo ir pro trabalho, já consigo sair, daí você só vai. Só troca a roupa e continua com as peças. Perfeito. Então, esse conteúdo é legal. Agora, se pegar uma foto isolada numa peça que não fala com nada, não gera desejo. Não gera e desejo. não cria aquela dor que a gente tem que atingir na cliente. Perfeito. Né? Então, assim, quando for impulsionar, se põe realmente no lugar do cliente. Cara, eu compraria isso? Pô, tem que ter um CTA no final. Ó, o que é CTA? Fale com a gente, compre agora, acesse o nosso site, clique aqui. Então, uma dica que eu sempre falo é, cria o conteúdo já pensando no tráfego. Porque assim, ó, se você não tem um gestor de tráfego, vai ter um depois, ele vai pedir conteúdo. Mas, cara, se o conteúdo lá, um vídeo, pô, vocês fazem, se você já empreende, tal, tá no post lá e já conecta com o público, eu não preciso de outro conteúdo, já tá ali. Então, assim, tudo que vocês forem fazer de conteúdo na rede social, já, primeiro, é óbvio, conectar com o público-alvo, senão não vai fazer sentido, mas já pensar se aquilo fosse usado no anúncio, se ele poderia ir para frente. Porque daí você já faz um conteúdo bom,
que já é aproveitável para o anúncio. Daí você não precisa criar 2 conteúdos. O próprio conteúdo ali você já pode turbinar tranquilamente. Mas é imprescindível ter que saber o que você quer com aquilo, né? Então, se for conteúdo para seguir, tem que ter um final, siga a gente para mais dica. Se for conteúdo de WhatsApp, tem que chamar no WhatsApp. Se for conteúdo para levar para o e-commerce, falar do produto, colocar a identificação, às vezes, do produto, marcar o produto no post. Então, o turbinar, ele funciona também, né? Eu acho que quem falar que não é mentira, porque às vezes funciona muito melhor para ganhar seguidor do que o próprio gerenciador, que é o que a gente seguidor usa. não gera venda, né? É mais Exatamente. assim, como se fosse o egocentrismo. Tô aumentando o seguidor, mas não quer dizer que vai aumentar em vendas, né? Porque daí vem entre outros fatores. Por isso que o objetivo é importante, porque se você tem R$ 1.000 por mês e você quer vender, você não pode gastar dinheiro com o seguidor. Com seguidor que você vai conseguir vender mais, né? Aí você tá falando com A querendo chegar no B. Por isso que a parte estratégica, ela é... E assim, parece que é muito simples, né? E é realmente, pô, se eu quero vender mais, eu preciso fazer um conteúdo para venda, focado em venda, né? Então tem que ter essa... Para mim, a estratégia é que manda, né? Então não tem como fazer nada. Eu até falo, não gasta dinheiro se você sentir que o post não tá bom, que seu Instagram não tá pronto. Segura, organiza e depois você começa a rodar a campanha. Até hoje você não tá com e-commerce, né? Enfim, futuramente vai ter. Mas, por exemplo, chegou um cliente de e-commerce, até o WhatsApp também a gente faz isso. A gente não começa campanha, pelo menos nos primeiros 7 dias. A gente vai analisar, qual que é o seu produto, o site, o que tá errado, o que tá certo, criativo, Instagram. A gente apresenta para o cliente, fala, precisa melhorar isso, isso e isso, corrige, para depois começar o tráfego. Porque senão você tá jogando água num balde furado e, cara, você vai ter que botar muita água para compensar o que tá saindo. Então não é prudente gastar dinheiro se não tiver organizado. Então, qual que você acha que é o maior erro de quem quer investir em tráfego pago? Não ter estratégia. Não ter estratégia. E não ter metas. O que você quer? A meta e a estratégia tem que estar junto. Porque assim, não ter a meta não vai te dar um norte se você está investindo o suficiente, se você está recebendo contato suficiente. E se não tiver estratégia, seu dinheiro vai empurrá-lo, né? Então, tem que ter a meta e a estratégia tem que estar junto. E uma pergunta que eu recebo muito é: eu consigo vender sem aparecer? E eu vou falar primeiro da minha experiência, né? Uhum. A original aí, que a gente tá online, já fazia, eu acho que uns 15 anos que a gente tá online. E a gente sempre vendeu bem. Mas depois que eu comecei a aparecer, produzir conteúdo, fazer as lives, participar mais da vida, aumentou sem brincadeira, acho que uns 80% de vendas. Porque as pessoas compram de pessoas, né? E é muito diferente você comprar de alguém que tá te vendendo, você comprar de alguém que tá produzindo para você, preocupado com você, a prova social. Então não é só prova social de você mostrar quem tá comprando de você, mostrando que seu produto é bom, que seu produto é vendável. Mas quando você aparece, você cria ali um gatilho de autoridade, de até carinho, porque meus clientes têm carinho por mim e elas confiam naquilo que eu vendo. Então, eu posso vender qualquer coisa. Eu vou vender o Bruno. Tem alguém que vai querer comprar, porque eu vou transmitir. Será? Não, acho que não. Você é boa vendedora, né? Mas não sei se ela vai saber. Mas porque alguém saber. vai confiar em mim, vai confiar no que eu passo. Sim. Então, tem como vender sem aparecer, não tem? Mas é muito melhor quando você aparece. O que você acha? Eu concordo com o que você falou. E até uma tendência muito grande do CEO ali para frente, né? Go to market, o Adib, quase todos estão muito na frente da marca hoje em dia. Porque eles entenderam. A Boca Rosa, se mede Perfeito. mesmo. Porque eles entenderam que, igual você falou, a pessoa compra de pessoa. E aí, quem não tem, né? Tem muita gente que tem vergonha de aparecer, de falar. Tem até um dado que mostra que a galera tem mais medo de falar em público do que morrer, né? É muito louco isso. E realmente tem gente Olha, que... gostei disso. Tem mais medo de falar em público do que de morrer? Tem um livro, esqueci o nome do livro, sou ruim pra guardar não, que é de palestra, acho que é da TED Talk, se eu não me engano, ele fala isso. Mas no final, assim, se você não tem coragem ali, ou não tem quem faça, é legal contratar uma influencer, trazer um GC, que realmente é nítido, assim, das campanhas, dos testes que a gente faz, quando tem pessoas, realmente dá uma prova social melhor. E até a galera... Parece que se importa mais com esse negócio, inclusive. E até mostrar que é real aquilo, né? Porque tem muita gente que vende coisa falsa, dropshipping, não que dropshipping seja só isso, mas
quer vender um produto e aí já entrega direto. Então, tem muita página que não tem rosto, não tem marca. Tem muita empresa que fica muito travado nisso, né? E, cara, conheci empresas de semijoia que são 2, 3 caras lá, não tem uma mulher, e o feed é perfeito, tem influência, tem um monte de coisa, então tem que ter. Eu acho que não dá mais só pra ficar lá com o Instagram parecendo um Só catálogo foto de de. mão, de pescoço, de É, orelha. Até porque o ninguém que quer mais ver tem é isso. foto de orelha. É, Né? Vai passando orelha, orelha, orelha. Agora, quando você vê a dona, você fala, opa, peraí que é loja é, da Gil. Deixa eu entrar pra ver o que ela tá fazendo. sim, Você cria uma conexão diferente, inclusive, perfeito. né? É, Você reduz a e fricção, ela confia mais em você. exato. E até e-commerce mesmo, tipo, a galera, a gente fala, ó, deixa o telefone, que cara, tem gente que liga pra saber se a empresa existe. Sim, na original o que mais faz é ligação de vídeo para saber se a É isso empresa aí. existe, se a fábrica existe. Eu publico vídeo todo dia, né? Aham. Mas as pessoas são inseguras, a internet tem muito golpe. É, Então acho que vale a infelizmente. pena. Mas tem que meter a cara. Tem que meter a cara e o sucesso vai ser muito maior, realmente. Bom, seja um case aí disso, É, eu né? sou um case de sucesso, É. gente. Ai, achei genial. Eu acho que pra gente encerrar aqui, eu espero que tenha ajudado muito vocês a abrir a mente do que é o tráfego pago, vocês entenderem o melhor momento, o cenário e a estratégia para vocês entrarem. Não acreditarem em tudo que prometem, porque realmente a pessoa tem que se envolver. O Bruno tá com a gente Sim, todos os dias. Ele participa do nosso negócio, é como se fosse parte mesmo da equipe, como se fosse um funcionário nosso. Então tem que estar fazendo parte do seu quadro de pessoas que te ajudam. E tráfego pago, gente, não é sobre gastar dinheiro, é sobre você comprar a atenção das pessoas certas e transformar isso em venda, né, Brunão? perfeito. É isso aí. Fico muito feliz com a sua participação. Obrigado, eu que Semana que vem a agradeço. gente vai estar de volta aqui com outros temas sobre Boa. marketing. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima quinta-feira. Valeu, gente. Obrigado.